Olá pessoal, eu sou a professora Simone de Abreu e essa será a videoaula da unidade 4 de construção de algoritmos. Nós vamos abordar nessa aula o tema desvio condicional, entender o que é um desvio, para que serve e como utilizar. Então o objetivo é apresentar os conceitos principais envolvidos em desvio condicional e ao final do curso você será capaz de escrever algoritmos trabalhando com essas estruturas condicionais, para manipular o fluxo de execução de um algoritmo. Até agora, os algoritmos que a gente trabalhou eram puramente sequenciais. Ou seja, tínhamos lá um conjunto de instruções e a sequência, o fluxo de execução era sempre da primeira execução até a última execução, sem alterar esse fluxo. Agora nós vamos entender como é que a gente pode criar estruturas condicionais para fazer com que haja desvios no fluxo de execução desse algoritmo. Esse desvio ele pode ser um desvio simples, ou seja, eu teria apenas uma possibilidade de caminho, como no exemplo dessa foto. Ele pode ser um desvio composto, onde eu tenho um caminho ou outro caminho para seguir, ou esse desvio pode ser encadeado, onde eu tenho vários caminhos para que o fluxo possa ser executado. Vamos falar primeiro do desvio condicional simples. Desvio condicional simples, ele vai ser utilizado quando a gente precisa verificar se dada a condição ela é atendida ou não. Então, dada uma condição, eu vou verificar, essa condição é verdadeira? Se for verdadeira, vai ter ali um bloco de instruções, né, um conjunto de instruções a serem executadas e depois continua o fluxo de execução normal do algoritmo. Se a condição for falsa, simplesmente pula esse desvio que a gente tinha programado anteriormente, pula esse conjunto de instruções que não será executado e vai para a próxima instrução do algoritmo. A sintaxe do comando é muito simples. Nós usamos o comando if, entre parênteses, qual é a condição, que é uma expressão lógica ou relacional que a gente deseja verificar, e entre chaves, o bloco de instruções para a condição verdadeira. Após o fechamento do bloco do comando if, nós temos as próximas instruções do algoritmo. Vamos ver um exemplo. Vamos trabalhar com o exemplo 1. Então, esse exemplo, dado dois números inteiros, nós vamos verificar se a soma desses dois valores é maior do que 10. E só vamos imprimir o valor se a soma for maior que 10. Então, dada a minha condição, qual vai ser? A soma dos dois números inteiros é maior do que 10? Se isso for verdade, imprime o valor da soma e continua o fluxo de execução do programa. Se essa condição for falsa, simplesmente pula esse bloco e vai direto para a próxima instrução do algoritmo. Vamos implementar isso no NetBeans e entender como é que funciona. Temos aqui uma classe desvio simples para fazer a implementação. Vamos definir aqui o scanner para a entrada de dados. Vamos incluir aqui o import. Vamos declarar aqui duas variáveis inteiras, n1, n2, e a variável soma. Vou inicializar de forma direta, com uma constante, a variável n1 vai ter o valor 20, a variável n2 vai ter o valor 5. Vamos calcular a soma, vai receber n1 mais n2 e vamos montar aqui a nossa estrutura para o desvio condicional. If soma é maior do que 10? Se isso for verdade, vamos imprimir a soma é mais o valor da soma, ou seja, quando é que a gente imprime a soma? Somente quando o valor dela for maior do que 10. Nesse caso, 20 mais 5 vai dar 25. Vamos ter aqui
verdade para essa condição, então if verdade, executa as instruções do bloco. Vamos deixar aqui uma instrução continuação do fluxo. Vamos executar esse arquivo e ver o que temos como saída. A soma é 25, ou seja, calculou-se a soma de N1, que é 20, mais 5 de N2, total 25. 25 é maior do que 10? Verdade. Então, imprime a soma. E depois, continua o fluxo de execução do algoritmo. Vamos mudar o valor da variável N1 agora para 3. 5 mais 3 vai dar 8. Vamos executar e ver o que vamos ter como resposta. A soma deu 8. 8 é maior do que 10? Falso. Se é falso, pula esse bloco de execução e vai diretamente para a próxima instrução do algoritmo. Ou seja, quando a gente implementa decisões no algoritmo, nós estamos ali prevendo que algumas possibilidades de execução para aquele algoritmo. Ele pode ter alguns desvios, né? Dependendo de uma condição, o conjunto de instruções será executado. Vamos falar um pouco agora sobre desvio composto. O desvio condicional composto, ele é um complemento do desvio condicional simples. Então ele prevê dois conjuntos de instruções para serem executados de acordo com a avaliação daquela condição. Então eu vou ter um conjunto de instruções caso a minha condição seja verdadeira, e eu também vou ter um conjunto de instruções a ser executado caso a minha condição seja falsa. Então se a condição é verdadeira, eu vou ter um bloco de instruções, executa e vai para a próxima instrução do algoritmo, continuando o fluxo. Se a condição for falsa, eu vou ter um outro conjunto de instruções para a condição falsa que vão ser executadas. E depois segue para a próxima instrução do algoritmo. Ou seja, aqui eu tenho um desvio, uma bifurcação. Se não for para um caminho, vai pelo outro caminho. A sintaxe. Então nós temos lá o comando if-else, que é o se então, se não. Então, se a condição é verdade, executa o conjunto de instruções do primeiro bloco e depois vai para a próxima instrução do algoritmo. Se essa condição for falsa, pula o bloco de instruções do if e vai para a cláusula else, que é o senão, e executa o bloco de instruções dessa cláusula. Feito isso, vai para a próxima instrução do algoritmo. Vamos pegar um exemplo. Ler dois valores inteiros efetuará a soma deles. Se essa soma for maior ou igual a 10, então vamos imprimir a mensagem soma é maior ou igual a 10. Se não, nós vamos imprimir a mensagem soma é menor que 10. E ao final que nós vamos imprimir o resultado da variável soma. Pensando no fluxograma, nós temos aqui a decisão. Soma é maior ou igual a 10? Se for verdade, imprime a mensagem. A soma é maior ou igual a 10. E imprime o valor da soma. Se o valor da soma for menor do que 10, vou imprimir a soma é menor que 10. E depois vou imprimir o valor da soma. Vamos para o NetBeans ver como é que ficaria essa implementação. Bom, usando como base o exemplo anterior, nós temos N1 e N2, calcula-se a soma e vamos verificar se a soma é maior ou igual a 10. Se isso for verdade, vamos imprimir a soma é maior ou igual a 10. Else, abre e fecha o bloco, vamos imprimir a soma é menor que 10. E no final vamos imprimir o valor da soma. Ou seja, pensando nesse desvio composto, essa instrução da linha 24, ela sempre será executada. Por quê? Porque ela é a próxima instrução do algoritmo. Então, independente se a soma for maior ou igual a 10 ou se ela for menor que 10, o valor da soma vai ser executado. Vamos fazer um teste? Vamos deixar aqui iniciar N1 com 10 e N2 com 5. A soma vai dar 15. 15 é maior ou igual a 10? Verdade. Vai imprimir a mensagem a soma é maior ou igual a 10 e vai imprimir a soma é 15. Vamos executar? E olha lá as nossas saídas.
Vamos alterar aqui o valor de N1 para 2. O resultado vai dar 7. 7 é menor ou igual a 10? Falso. Então, o que será executado? A cláusula else. Vamos executar e ver a saída. Entrou na cláusula else, executou as instruções dessa cláusula, a soma é menor do que 10 e depois a próxima instrução do algoritmo. A soma é 7. Vamos ver agora o desvio condicional aninhado. O desvio condicional aninhado, ele vai ser usado quando a gente tem situações em que é necessário testar várias condições, onde cada condição vai depender do resultado da condição anterior. Basicamente, trata-se de um if dentro de outro if. Então, dada a condição 1, por exemplo, se essa condição for falsa, eu posso ter um conjunto de instruções e depois seguir para o fluxo de execução do algoritmo normal. Se essa condição for verdadeira, eu posso ter uma outra condição que depende do resultado da condição 1 ser verdadeira. Para quê? Para que ela possa ser avaliada. Se essa condição 2 for verdade, eu posso ter um conjunto de instruções e depois caminhar para o fluxo normal de execução do algoritmo. E se essa condição 2 for falsa, eu posso ter outro conjunto de instruções e após a execução dele, vai para a continuação do fluxo do algoritmo. Então reparem que sempre que a condição é avaliada, eu posso ter ou não um conjunto de instruções, ou eu posso ter outras condições com conjuntos de instruções a serem executadas e depois sempre segue o fluxo de execução normal do algoritmo. Vamos pensar num exemplo. Vamos pensar num triângulo. Eu preciso de 3 lados para formar um triângulo, certo? A ideia é criar um algoritmo que vai verificar se forma ou não um triângulo. Vamos usar como premissa que, para formar um triângulo, cada lado deve ser menor do que a soma dos outros dois. Antes disso, eu preciso validar se realmente vai formar um triângulo. Porque eu não posso ter um triângulo com 2 lados positivos maiores do que 0 e um lado 0. Então, primeiro eu vou verificar. Todos os lados desse triângulo são maiores do que 0? Feito isso, eu vou verificar. Cada lado do triângulo é menor que a soma dos outros dois? E se isso for verdade formando um triângulo, eu vou verificar qual é a classificação desse triângulo. Se ele tem 2 lados iguais e um diferente, que é o isósceles, se todos os lados são diferentes, ou se todos os lados são iguais, que seria equilátero. Pensando no fluxograma, então a primeira condição que eu vou ter nesse meu algoritmo, dados os 3 lados, vai ser o A é maior do que 0, e o B é maior do que 0, e o lado C é maior do que 0. Se isso for falso, os valores são negativos, impossível formar um triângulo. Se essa primeira condição for verdadeira, eu vou verificar se cada lado é menor que a soma dos outros dois. Se isso for falso, não é triângulo e continua o fluxo. Se for verdade, eu vou checar a classificação. A primeira classificação que eu vou checar vai ser se todos os lados são iguais. Então, o A é igual a B e o lado B é igual a C. Se isso for verdade, é um triângulo equilátero e o fluxo continua. Se não, eu vou checar se todos os lados são diferentes. O A é diferente de B, o B é diferente de C e o A é diferente de C. Se isso for verdade, ele é escaleno e continua o fluxo. Se não, ele só pode ser isósceles. Vamos para o NetBeans trabalhar essa implementação. Temos aqui a classe desvio aninhado. Vamos ter as variáveis A, B e C como lados do triângulo. O A vai iniciar com um valor, vamos colocar aqui 0. O B, vamos pôr vamos pôr 0, 3 e 1 para fazer o teste de mesa. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é checar se todos os lados são positivos.
A é maior que zero, operador lógico E. B é maior do que zero, e operador lógico E. C é maior do que zero. Se isso for verdade, eu vou verificar se forma um triângulo. Se não, else, valores inválidos. Se todos os valores forem positivos, vamos ter aqui uma outra decisão. E essa decisão, o que nós vamos checar? Vamos verificar. Se o lado A é menor que B mais C, e se o lado B é menor que A mais C, e se o lado C é menor que A mais B. Se isso for verdade, forma um triângulo. Se não, vou dar uma mensagem não forma um triângulo. Bom, se forma um triângulo, eu vou checar qual é a classificação. Então, vamos verificar primeiro se é um triângulo, de acordo aqui com a nossa classificação, se é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais. Então, o A é igual ao lado B, e o B é igual ao lado C. Se isso for verdade, triângulo equilátero. Else. O que vamos verificar aí? Se ele não for um triângulo equilátero, ele só pode ser um triângulo escaleno ou um triângulo isósceles. Vamos checar o escaleno, que é mais fácil agora. Vou checar se tudo é diferente, se todos os lados são diferentes. Então, if o A é diferente de B e o B é diferente de C e o A é diferente de C, se todos os lados forem diferentes, o triângulo é escaleno. Agora, vamos pensar da seguinte forma. Os valores são válidos, formam um triângulo. Não é equilátero, não é escaleno, ele só pode ser um triângulo isósceles. Como é que funciona o fluxo de execução? Vamos pensar da seguinte forma. Se a primeira condição for falsa, pula todo esse bloco aqui, deixa de ser executado, vai para a cláusula else, valores inválidos, encerra o algoritmo. Se ela for verdadeira, eu vou checar, forma um triângulo? Se for falso, pula todo esse bloco, vai para a cláusula else e depois vai para o fim do algoritmo. Pula o restante também. Se for verdadeiro, checo. É equilátero? Ou seja, é tudo igual? Não. Então, checo. É tudo diferente? Não. É triângulo isósceles? Se for tudo diferente, vai ser triângulo isósceles. Executa esse bloco e depois pula tudo o restante e vai para a próxima instrução do algoritmo. Finaliza. Então, funciona dessa forma o desvio condicional aninhado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem tirar pelo fórum da unidade 4, pela unidade web. Até a próxima!